Meus queridos irmãos, boa noite a todos os internautas. Estamos aqui falando através da página da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Sejam todos bem-vindos e também aos ouvintes da Rádio Espírita Esperança. Que possamos, nesses instantes que estaremos aqui, com os nossos pensamentos vinculados a Jesus, que é para nós o roteiro das nossas vidas, agradecendo desde já, em nome do Leandro, abraçando todos os nossos amigos e companheiros aí de Itaperuna e de todos os internautas que aproveitam esse momento da tecnologia, da nossa reclusão obrigatória, dessa pandemia que nos coloca dentro dos nossos lares, mas a inteligência humana é tão importante que nos dá esta oportunidade de estarmos aqui, eu, como ele disse, da cidade de Muriaé, em comunhão, exercitando a energia, exercitando efetivamente a força do pensamento, o amor que cobre a multidão de pecados e que nos une no mesmo sentimento. Então, antes da nossa prece, eu vou fazer uma leitura inicial do livro de Jesus para os que sofrem, de Clóvis Tavares. É a primeira leitura e diz assim: Domingo de Páscoa. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29, que é a conversa dos dois irmãos na estrada de Emaús, após a crucificação de Jesus. E assim diz nosso irmão Clóvis: Imagino-te, Senhor, em minhas pobres meditações, a percorrer, pequenino ainda, divina criança, os relvados e as colinas de Nazaré, ou empunhando uma ferramenta na carpintaria modesta. Depois, socorrendo os que sofrem ou semeando tuas parábolas na verde Galileia, pacificando os corações na terra dos samaritanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré. Ou ainda às margens do Jordão, legando inesquecível exemplo de humildade, junto ao valoroso precursor. Teus pés cansados sangraram na descida do monte da quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judéia. Entendo-te a energia ante os vendilhões do templo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná e nos adeuses da ceia. Tento imaginar teu carinho de filho no lar galileu, junto aos trabalhos da Mãe Santíssima ou nas fadigas da carpintaria. Resplende teu saber no diálogo com Nicodemos e tua imensurável bondade na conversão com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos sermões de Cafarnaum, mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais, e é tão difícil, Senhor, ouvir-te no sermão da montanha. Comove ver-te acolhendo o desprezado Zaqueu e a sofredora Maria de Magdala, ou sustentando o afetuoso Simão Pedro, a quem deste as chaves do reino. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo, nosso maior apoio na vida. 2000 anos se passaram, meu rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do pretório,
o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória do teu reino naquele luminoso domingo da ressurreição e te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante de amor e de paz, mas sei que caminhas conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Sabemos todos nós que assim és, que estás ao nosso lado, qual divino amigo, inseparável companheiro da grande viagem. Das profundezas de nosso exílio terreno, neste domingo de Páscoa, em que testemunhaste para todos os séculos a certeza da imortalidade, permite-nos a todos repetir-te, com ternura e com fé, as palavras dos teus 2 discípulos de Emaús. Já anoitece, já é tarde. Fica conosco, Senhor. Então vamos recolhermos intimamente depois desta viagem, desde Jesus menino, passando pelos milagres, passando pela multiplicação dos pães, levantando sofredores, consolando corações, enxugando lágrimas, dando orientações, amparando, amando indistintamente todos aqueles que cruzaram a sua vida. E hoje aqui nós estamos, Senhor, buscando através do nosso pensamento, mas principalmente pelo nosso sentimento, elevarmos-nos nas energias do amor, nas vibrações que hão de sustentar a nossa vida, nos embates das nossas provas e das nossas expiações, aproveitando também a oportunidade de levantar os olhos para contemplar o monte, como tu nos ensinastes. Pois a ceifa já está madura para ser colhida. Envolva-nos nesse instante, a todos aqueles que vibram no teu amor, sustentando, aumentando a nossa fé, nos dando o suporte necessário, como nos ensinou Clóvis, como esta Páscoa, esta ponte que há de nos elevar para o roteiro da nossa paz e da nossa felicidade. Envolva-nos e permanece em nossos corações, nos amparando e nos protegendo nesses instantes que refletiremos sobre a tua figura sublime, sobre o teu amor, sobre as tuas palavras, sobre o teu silêncio que fala mais do que todas as palavras do mundo, mas principalmente sobre o sentimento que nos une numa mesma harmonia. Se conosco, Senhor. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, após a leitura preparatória e a oração, que é comum todo o início, porque nós nos afinizamos, né? Lembrando que oração é a vibração da alma, é a respiração do espírito, é ser um com a vida, com a divindade. E neste ambiente, neste dia especial, nesse símbolo sagrado que recordamos a ressurreição de Jesus, o renascimento dele para a vida eterna, dando continuidade à sua vida, à sua missão de nos esclarecer, de nos convidar para adentrarmos no reino de Deus, que não está aqui nem acolá, mas está dentro de nossos próprios corações. Então, temas sugestivos, né? João Vitor me solicitou para este dia e eu escolhi esse tema: Jesus, a Páscoa em nós. Sendo que o mais importante destas 3 palavras somos nós.
com respeito, mas com o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, nosso governador, Senhor dos nossos destinos, co-criador da terra, que com a sua abnegação poderia ter escolhido outro espírito para vir aqui cumprir esta missão de aclarar as nossas vidas. Mas ele fez questão de vir e de estar entre nós. E por isso que ele dividiu a história em antes e depois de Jesus. Então, com todo respeito a ele, o mais importante, o que eu gostaria que nós fizéssemos nesta noite, era refletir, fazer uma introspecção de como está a nossa relação com Jesus, com a própria divindade, com a ressurreição, com a renovação das nossas vidas, neste mundo atribulado que passa por um momento especial, em que todo o planeta está sendo conclamado a uma tarefa, a nível coletivo, mas também a nível pessoal. Que possamos fazer a nossa parte. E lembrando então da Páscoa, esta passagem, esta figura, esta festividade que é escolhida, que é vivenciada pelos nossos irmãos judeus, os nossos irmãos hebreus, como símbolo da grande saída do Egito. Ficaram 40 anos escravos, até que, capitaneados por Moisés, eles são convocados para sair em busca da Terra Santa. Se perdem no deserto durante 40 anos, para depois atingirem o local sagrado, que é a Terra Santa, que na verdade está dentro de nós e que Moisés, na carne, não conseguiu vislumbrar. E este exemplo é muito interessante porque Jesus disse que a felicidade completa nós não iríamos encontrar aqui. Então não adianta a gente buscar nas questões materiais, nas horizontalidades da vida, nas relações sociais, nas relações familiares, em nenhuma conquista daqui. Por quê? Só vamos vislumbrar a Terra Santa, o local sagrado, quando nós adentrarmos um mundo diferenciado, um mundo de energias mais sublimes, que não está aqui na nossa terra, mas é aqui que nós preparamos, é aqui que nós lutamos, é aqui que nós vivenciamos as nossas lutas, é aqui que nós nos preparamos para um dia como ele, abrir os braços na cruz, ou como Francisco de Assis dizer: sede bem-vinda, minha irmã morte, e vamos entregar o corpo, porque Jesus, nesse momento, e a Páscoa ela representa para os nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, a ressurreição. E para nós espíritas, representa a contundente afirmação de que somos espíritos imortais. Tivemos um início quando Deus nos criou por amor, mas jamais, e essa palavra é muito forte e é muito consoladora, jamais teremos fim. Deixaremos a carne para que tudo que é o pó retorne. Mas nós, enquanto espíritos, continuaremos a galgar as escalas da evolução, da perfeição relativa, do conhecimento, aprimorando os nossos sentimentos, as nossas emoções, amando efetivamente cada vez mais, porque o universo está de portas abertas a nos esperar, a partir da nossa luta, a partir da nossa conquista, a partir dos nossos esforços, a partir de nossa boa vontade. E é isto que representa para nós, espíritas, a Páscoa.
Vamos então falar um pouco de Jesus, porque o Jesus é o símbolo para nós espíritas, especificamente na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia. Para nós, aqui, para termos como referência, como exemplificação. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Só que ele nos convida, nesse momento de ressurreição, em que ele deixa o corpo de carne e ressurge no corpo glorioso, nas palavras de Paulo de Tarso, num corpo incorruptível, que é o nosso futuro, que nós estamos aguardando, que ninguém fugirá deste momento. Então, ele faz essa assertiva, ele vem trazer para nós a sua cristandade, a sua unidade com a divindade, dizendo que nós continuamos a nossa individualidade na continuação do progresso, da aquisição dos conhecimentos, rumo a esta eternidade. E então, nós vamos recordar de Jesus na Santa Ceia. Vamos voltar aqui para Sexta-feira Santa, quando ele faz a última ceia, em que ele pega o pão, ele divide o pão e diz: comei, este é o meu corpo. E o que é interessante nessa circunstância, por que eu estou retornando à Santa Ceia? Senão para nós entendermos em circunstâncias mais profundas que quem morreu foi Jesus, mas que o Cristo, ele continua vivo nas palavras que ele deixou, nas vibrações de amor, e a sua individualidade continua nesse universo sem fim, porque há outras moradas na casa do Pai, trabalhando incansavelmente por outros corações, por outras almas, não somente as da terra. Ele é um espírito perfeito. Ele tem outros rebanhos. Ele tem outras ovelhas nessa simbologia do grande pastor. Eu sou o bom pastor e devo levar todas as ovelhas ao aprisco do Pai. Então, quando ele diz que deveríamos comer o pão que simbolizava o seu corpo, ele não estava falando com certeza do seu corpo de Jesus, do seu corpo físico. Isso é importante de nós entendermos, essa simbologia do alimento, né? Porque o pão é o alimento sagrado e ele teve a oportunidade de dizer: eu sou o pão da vida. Vamos fazer uma pequena digressão físico-química, biológica, porque o ato de alimentar é um ato de ingerir energias, de ingerir o que nós chamamos de calorias. O que é a caloria senão a energia solar transformada pela fotossíntese das plantas e degustada pelo nosso organismo para transformar na energia que sustenta o nosso corpo, que sustenta a vida. Na verdade, poderíamos chamar luceria, segundo as afirmações do nosso grande mestre e professor Huberto Roden. Ou então nós comemos a carne dos animais que se alimentam das plantas, em última instância nós estamos ingerindo a energia. Então, para transformar um corpo denso em energia, nós precisamos mastigar, nós precisamos degustar, nós precisamos aniquilar o corpo físico. Por isso que Jesus disse: é preciso que eu vá. Porque se ele não for digerido, se ele não for macerado, dentro da estrutura que nós entendemos do seu evangelho, então as suas palavras, que são espírito e vida, devem representar para nós o corpo dele, o manancial. E o evangelho, ele é infinito. Ele é infinito nas suas possibilidades. Quanto mais pegamos um capítulo, um versículo, uma palavra, e nós mastigamos, e nós digerimos, e nós transformamos em ações positivas nessa vida de sociedade para ser transformada em palavras, em atitudes, em pensamentos.
que vão reerguer as almas, que vão nos transformar enquanto fraternidade, enquanto amores, sustentando uns aos outros, auxiliando-nos mutuamente, para fazer brilhar a nossa luz, como ele disse, com o verbo no imperativo, brilhai, é obrigatório, não tem como fugir, não tem outro motivo a nossa vida. Deus nos deu a reencarnação como uma caridade, para que possamos desenvolver, para que possamos rever as nossas potencialidades, para que possamos rever as nossas vidas. Não para nos acusarmos, não para ficarmos presos no nosso passado. Porque Jesus foi muito claro quando disse: aquele que coloca a mão na charrua, não olha para trás. Porque o futuro é o vir a ser. O passado é a base que sustenta o que nós somos hoje. Hoje somos a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão de nós mesmos. E Jesus, nesta circunstância, veio trazer esse ensinamento. Vamos macerar, vamos saborear. É outra palavra muito interessante, porque a etimologia da palavra vem de sabor, vem de sabedoria. E para saborear, a gente precisa fazer com que o alimento circule na nossa boca, no nosso paladar. O que significa isso em relação ao Evangelho de Jesus? Ao nosso sentimento, à nossa sensibilidade. É como o João Vitor está fazendo na arte da música, que encanta as nossas vidas, porque ele pegou o Evangelho de Jesus, ele degustou, ele macerou, ele transformou em energia através da poesia, através da arte, que nos encanta. E assim nós vamos multiplicando. E assim nós vamos, como colaboradores e cooperadores de Jesus, na nossa tarefa pequenina. Porque a nossa função não é mudar o mundo. A nossa função não é transformar a humanidade. A nossa função é nos transformarmos intimamente. Porque Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E vamos então voltar novamente para Jesus, porque Ele já é um Espírito perfeito. Por isso a reflexão do nós, a Páscoa e Jesus. Qual a relação que nós temos com Jesus? Qual a relação que nós temos com a Páscoa, com a renovação, com a mudança? Como ele disse com Nicodemos, é necessário, em verdade vos digo, nascer da água e nascer do Espírito. É a renovação íntima. Isso a gente não pode perder, porque seja no corpo, seja fora do corpo, seja no próximo corpo, seja onde quer que estejamos, nós temos que nos alumiar, nos aformosearmos por dentro. Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. É a maior obra de arte que nós podemos fazer. É lutar a cada dia, é quebrar os nossos preconceitos, é nos auxiliarmos mutuamente, aproveitando essa vida e vivendo-a como Jesus nos ensinou em abundância. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas nós vamos recordar, mais uma vez, de que Jesus, enquanto ser humano, foi judeu e respeitou todos os trâmites da religião judaica. Ele foi circuncidado no 8º dia. Ele foi levado aos doutores da lei aos 12 anos, na festa da Páscoa. Ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Ele ficou 40 dias no deserto, como todo o Messias. E ele participava da festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém. Nos ensina João no capítulo 2 do seu Evangelho. No ano anterior a este em que ele veio a ser crucificado, Jesus chegou e encontrou os vendilhões do templo.
mercadejando com as coisas sagradas. E ele faz um azorrague, que é como se fosse um chicote com várias tiras, nos ensinando que somente a união de energias nós podemos excluir, nós podemos espantar, retirar de dentro do templo dos nossos corações esses vendilhões que são aqueles sentimentos que nós precisamos deixar de lado, como orgulho, a vaidade, preconceito e tantos outros. Precisamos fazer essa azorrague como fez Jesus e espantar e expulsar os vendilhões do templo e assim renovando o nosso templo, porque o coração é o local sagrado para encontrarmos a divindade. E depois há um diálogo muito interessante, porque eles retrucam a Jesus. Que poder tu tens de fazer essas coisas? Qual a sua moralidade? Se foste atualizando a conversa para os nossos dias atuais, quando alguém faz alguma coisa a nível estatal, nós iríamos perguntar: onde está o atributo? Me fugiu a palavra mais uma vez. Da justiça. O mandato da justiça para expulsar, para fechar. Qual a moralidade que Jesus tinha para isso? E ele então diz uma palavra significativa. Olhando para o templo, diz assim: derribai este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E eles se espantaram. Mas, Senhor, demorou 46 anos para ser construído. E no versículo 21 de João, ele diz assim: mas eles não entenderam que Jesus falava do templo do corpo. Jesus falava da ressurreição. Jesus falava do renascimento. Jesus falava da reencarnação da vida espiritual. Porque na simbologia, nós estamos falando de há 2000 anos. Não existia química, física, biologia. Hoje nós sabemos que o nosso corpo é composto de 46 cromossomos, que é o templo sagrado, e que ele vem de 23 cromossomos masculinos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo, que se unem para formar o corpo, para começar uma nova vida. E quando esse corpo for ao pó, quando esse corpo derribar, cair, ele vai ressurgir em 3 dias. Na simbologia de Jesus, como nós configuramos a Páscoa hoje. Ele morreu na sexta, no domingo, 3 dias depois, ele ressurge. Isso é divino, gente. Essa doutrina espírita que nos consola esclarecendo, que traz a ciência, porque Kardec diz que o dia que a ciência falar alguma coisa e for contrário ao espiritismo, nós devemos seguir a ciência. O espiritismo é evolucionista, ele acompanha cada passo. Mas ainda hoje não tivemos nenhum embate. Agora, ainda que a ciência do mundo, não consiga comprovar nas suas teses a veracidade do espírito, nós cremos, mais do que isso, nós temos fé, nós temos fidelidade, nós temos comprovações dos grandes clássicos, daqueles espíritos que aqui vieram para sedimentar a base da nossa doutrina, como William Crookes, Alexandre Ksakov, Leon Denis, Camille Flammarion, Gustavo Gelei e tantos outros deram a sua vida, deixaram em livros, em compêndios que nós precisamos relembrar, porque eles que sustentam a ciência que vem comprovar a espiritualidade, que é um dos objetivos do espiritismo, que é combater a materialidade. Dizer que depois desta vida, seja agora na pandemia ou seja numa outra oportunidade, todos nós vamos deixar o corpo. E precisamos pensar nisto. E precisamos ter a certeza e a convicção de que nós vamos continuar vivos, tendo a oportunidade
de dar passos decisivos na nossa evolução, em todas as circunstâncias. Mas precisamos reconhecer. E aí nós vamos para a Bíblia. Nós vamos para o momento da ressurreição, para corroborar todo esse conhecimento científico que a doutrina traz para nós. E vamos nos recordar no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Um diálogo muito interessante de Jesus com Maria Madalena. Porque diz ele assim: Maria voltou de madrugada para buscar o corpo de Jesus. Chegando no cemitério, ela percebeu que a pedra tinha sido deslocada. E adentrando no túmulo de Jesus, ela percebeu que Jesus já não estava lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5, para quem quiser pesquisar e aprofundar, diz que 2 anjos chegaram perto dela e fizeram uma pergunta sensacional. E diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E olha que interessante, como eu falei do pão, né, que precisa morrer, que precisa ser degustado, precisa ser mastigado. Como Jesus havia dito, é preciso que eu vá, porque sem morte não há vida. Morte é transformação, é fazer ressurgir o corpo incorruptível, como nos ensinou Paulo. Então não devemos na nossa vida fazer como Maria, que é buscar Jesus, que é buscar a personalidade de Jesus, porque ela já passou. Isso foi há 2000 anos. Ele não toca diretamente a nós em nada. Mas a gente precisa buscar as suas palavras, que são espírito e vida. A gente precisa buscar o Cristo, que renasceu da sua vida material. Muitas vezes nós buscamos a morte, nós buscamos aquilo que é perecível. E vai uma pergunta aqui, cada um leve, deixe registrado na sua consciência: o que na terra é perene? O que na terra é eterno? Tudo passa, tudo se transforma. Já dizia o nosso amigo químico Lavoisier: na vida, tudo se transforma, nada se perde, tudo se modifica. Einstein, grande físico, nos disse que não existe matéria. Matéria é igual a energia vezes a massa na velocidade da luz. Errei. É igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pronto. Não é minha área, me perdoe. Então o que ele quis dizer? É o conceito de André Luiz. Matéria é luz coagulada. E o que é luz? Qual a sua composição? Tudo é feito de energia. Então a matéria em si, ela é ilusão. Então sempre que nós lidamos com tudo aquilo que é passageiro e ali colocamos os nossos sentimentos, nós estamos buscando a morte, nós estamos buscando o corpo de Jesus. E os anjos dizem: por que você está buscando nos mortos aquele que vive? Porque Jesus vive aqui, não enquanto personalidade, mas enquanto palavra, enquanto espírito. Porque ele afirmou que onde 2 ou mais pessoas aí estivessem, ele estaria. Em questão energética, em questão vibracional. Quando nós elevamos a nossa vibração e conseguimos sintonizarmos com ele, ou com aqueles que trabalham, porque coletivos são os trabalhos da humanidade, já falou Henri Reine no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não trabalha sozinho, ele é o governador,
mas Ele tem ministros, Ele tem secretários, Ele tem auxiliares, que possamos ser aqui no microcosmo, dentro do nosso corpo, a conscientização e o reflexo do seu amor, do seu trabalho, sendo cooperadores e colaboradores da sua grande tarefa, a partir de nós mesmos. Porque quando nós nos reformamos, quando nós nos renovamos, quando nós evoluímos, reforma-se, renova-se, evolui a humanidade. A física, a energia, a física quântica já nos diz. Nós somos um. Isso não é palavra filosófica, é científica. Vamos pesquisar. E assim como Maria, a gente tem que buscar o que vive. E o que vive é a certeza de que nós somos espíritos imortais. É este consolo efetivo que nós temos que ter dentro de nós. E é interessante que ela foi de madrugada. Madrugada o dia ainda não nasceu. Ainda estava escuro. E esse não é o momento de procurar Jesus. O momento de procurar Jesus é ao meio-dia, quando o sol está a pino, 90 graus, onde não faz sombra dentro dos nossos corações e das nossas almas. Onde podemos fazer o bom combate, como nos ensinou Paulo. Assim como aquele nosso irmão do Velho Testamento, que estava em luta e pediu para o sol parar durante 3 dias. Porque só devemos lutar contra as nossas misérias, contra as nossas sombras, contra as nossas dificuldades, contra o nosso egoísmo, na luz da verdade, que para nós significa Jesus, segundo o nosso raciocínio, o Cristo, o Evangelho, a verdade. Porque aquele que morreu na cruz morreu, mas aquele que renasceu é a verdade que nós precisamos. É aquele que vive ainda hoje. E é isso que nós temos que buscar. Buscar vida, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Repito. Então, meus irmãos, vamos passar por agora por o Evangelho de João, onde o diálogo se estende entre Maria e ela diz assim: ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé. Então ela olhou e viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Olha que interessante. Ela viu, mas não enxergou. Lembram que Jesus nos ensinou isso? Vejam o que tem olhos para ver, ouçam o que tem ouvidos para ouvir. Nem sempre a capacidade de ver é a capacidade de enxergar. Enxergar transcende as questões materiais, porque tem a ver com a afinidade, tem a ver com a capacidade transcendente de perceber o que é sutil. O que é sutil. E o que é sutil no Evangelho de Jesus? O seu sentimento. Porque, repito, o corpo morreu. Então ela foi ali atrás do corpo de Jesus. Mas ele não estava mais. E enquanto nós estivermos buscando no corpo da matéria, do mundo em que nós vivemos, nós não vamos encontrar a veracidade da verdade nas nossas vidas. Porque ela viu e não enxergou Jesus. Mas como ele é o grande mestre, né? João 13:13, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele conversa com ela, perguntou-lhe Jesus: mulher, que divino! Jesus aparece pela primeira vez para uma mulher. E a mulher era discriminada. A mulher não tinha alma. A mulher valia menos do que um animal. A mulher era desprezada. A mulher era humilhada. No judaísmo, o machismo era muito importante. E por incrível que pareça, depois de 2000 anos, ainda vivemos num mundo em que muitas mulheres são discriminadas. São frutos, são
deixadas de lado. O sexismo feminino ainda é brutal na nossa sociedade. Do século XXI, de tanta tecnologia, da física quântica, nós ainda cometemos feminicídio, matamos as mulheres. E Jesus, nesse símbolo sagrado, que nós precisamos refletir sempre, falar sempre, defender sempre, porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes, iguais diante de Deus, temporariamente no corpo masculino, temporariamente no corpo feminino, mas em cada um, buscando um homem integral, nós temos a masculinidade e a feminilidade, o masculino e o feminino. E Jesus aparece para ela e pergunta assim: por que choras? Por que choras? Porque ela estava atrás de alguma coisa que não existia mais. Porque ela queria o Jesus. E não é simples nós abrirmos mãos daquelas pessoas que amamos, que sustentam a nossa vida, que são espíritos que vêm amparar a nossa, secundar a nossa evolução, as nossas provas, que está na figura de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um conhecido, de um primo, de um parente, de um amigo, mas que a gente sabe que toda vez que precisa, pode contar com ele. E muitas vezes ele se adianta porque ele entra em contato conosco e diz assim: meu irmão, olha lá, como é que você descobriu isso? É a sintonia, é a energia, isso chama-se amor. Então é isso que nós temos que buscar. E não chorar porque temporariamente eu estou só, eu estou solitário. Vamos trocar a solidão pela solitude. Eu estou tendo a oportunidade de encontrar comigo mesmo, refletir, repensar, não para ficar repisando os meus erros. É saber que eles existem, mas foram experiências. E a partir de hoje eu sou um outro homem, eu sou uma outra mulher, eu sou um outro espírito. Porque uma coisa eu vou deixar registrada aqui, relembrando, quando nós desencarnarmos. Ele desencarnou na sexta, foi crucificado na sexta. Sábado é o grande dia do silêncio, da introspecção, da reavaliação. Quando nós morrermos solitários, porque nós nascemos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos. Nós vamos passar por esse período, ninguém vai estar conosco, nem nosso anjo da guarda, nem os nossos amores. Porque é preciso retirar de dentro de nós mesmos a glória da luz, como Jesus nos ensinou. E isso ninguém faz por nós. Maria, no momento da crucificação, não pôde fazer por Jesus. Porque eu sempre digo isso, embora no corpo de masculino, se dependesse de Maria, ela estaria pregada na cruz. Então ali Jesus se faz humano, se faz um conosco. Você acha que ele não teve esta dor? Quem somos nós para falar das dores de Jesus? Mas de ver a sua mãe, que não compreendia, porque diz que é uma das dores mais fortes na terra, é uma mãe enterrar um filho, que ela nem enterrou, um filho que só amou, um filho que só deu para a humanidade coisas boas, coisas positivas. E Jesus, no último diálogo com sua mãe, o que ele faz? Ele nos ensina: mulher, eis aí o teu filho. Porque João Evangelista estava ao seu lado. Nós somos todos irmãos, temporariamente, na vestidura de pai, de irmão, de amigo, de cunhado, de colega. Mas somos um numa caminhada. E precisamos nos conscientizar de que, auxiliando-nos uns aos outros,
embora não podendo estar no lugar do outro, no momento das nossas provas. Ninguém vai poder estar conosco. Maria não pôde estar no lugar de Jesus. Jesus não pôde estar no lugar de Maria. Então, meus irmãos, Jesus pergunta: por que choras? A quem procuras? E nós já falamos sobre isso, né? Ao corpo de Jesus. Ela, julgando que fosse o jardineiro, ou seja, ela não conseguiu ouvir Jesus, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Porque ela ainda estava nessa concepção de buscar o Jesus humano, o corpo de Jesus, aquele que teve o início, que teve a sua vida e teve um fim. Enquanto Jesus fala para a nossa alma, que é eterna. Disse-lhe Jesus. E isso daqui é uma das coisas que me encanta, gente. Maria. Só isso que ele falou. Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela conseguiu identificar Jesus quando chamou-a pelo nome. Você vê como isso é importante nas nossas vidas. A sonoridade da voz de Jesus chamando Maria. Quantas vezes ele falou: Pedro, Marta, Marta, Lázaro, levanta-te. Como é importante a sintonização, a sintonia da vibração através do nome próprio, que nos identifica em relação a todas as outras pessoas, nos personifica. Isso é uma das maiores expressões do amor. Vamos imaginar Jesus nos chamando agora, Roberto, Maria. E o que ela diz? Rabone. Ela não chora, ela não se desespera. Ela apenas fala, mestre. E quando identificamos um mestre, com certeza todo mestre tem um discípulo. E ali ela se coloca de coração aberto para ouvir, para aprender ainda uma próxima oportunidade. Por que ela foi atrás de Jesus? Porque ela era tida com preconceito em relação aos seus discípulos. Eles não a aceitavam, porque foram a sofredora, porque Jesus tirou dela 12 espíritos malignos, ou 12 obsessores. E o que seria dela após a vida de Jesus? Foi o que Jesus disse para sua mãe. É sagrado a mãe que cuida dos filhos do corpo, mas mais sagrado ainda são aquelas que se dedicam aos filhos do Espírito, que não vieram do seu corpo, mas necessitam de amparo, necessitam de carinho, necessitam de uma orientação. E ela assim o fez. Então, meus irmãos, estamos encaminhando já para a finalização das nossas reflexões. Pena que não podemos ainda, com essa tecnologia, dialogar, conversar, ouvir o que vocês sentem, pensam, refletem neste momento sagrado, que é o momento da ressurreição de Jesus.
Mas nós temos que nos posicionar, porque essa passagem já aconteceu há 2000 anos. Por que hoje nós relembramos ainda ela? Porque ela é importante para as nossas vidas. E se nós não estivemos lá, nós nos revestimos de Maria. Nós nos revestimos daquela que ouviu as suas palavras, que foi curada por Jesus e que tomou um rumo diferente na sua vida. Então, quando nós nos identificarmos com Jesus, porque muitas vezes Ele está ao nosso lado, Ele está conversando conosco e nós não o identificamos, porque Ele vem travestido na figura de um amigo, na leitura de um livro, na musicalidade de uma música, na arte da poesia, mas também vem travestido na dor. Às vezes ele vem travestido na solidão, na angústia da própria vida, no receio do que comer amanhã, do que vestir amanhã, da ansiedade do que será o mundo. Não nos preocupemos. Quem criou o mundo foi Deus. Deus é a perfeição. Está tudo certo. Tudo certo. Nós que precisamos abrir os nossos corações, buscar Jesus no dia, na luz da verdade, para que nós possamos efetivamente, em sintonia com a divindade, com as leis que regem a natureza, compreender que esse momento que estamos passando faz parte apenas de um ensinamento que Deus e a vida oferece para nós, que nós ainda não sabemos qual é, mas estamos tendo tempo suficiente para descobrir. Basta-nos a boa vontade. Basta-nos aproveitar esse ensejo deste silêncio, desse aconchego íntimo do lar, da casa, do coração, do sentimento, do silêncio, para ouvir as vozes, para ouvir Jesus, porque nós tagarelamos tanto, em tantas circunstâncias, que não fazemos silêncio para ouvir a voz do Cristo. Francisco de Assis foi taxado de louco porque conversava com as pedras, com os passarinhos, com as árvores, com a natureza. E ele se importava com isso? Que sejamos nós loucos da verdade, loucos da vida, que conversemos com nós próprios, com a nossa angústia. Você veio? Seja bem-vinda, minha irmã angústia. O que você quer me ensinar? Dialogue comigo. Traga de dentro do meu ser os pensamentos, os sentimentos que eu preciso modificar. Esse é o momento. Você aceita um diálogo? Posso fazer uma leitura que te amenize? Que a gente abre um bom livro para ler. E assim nós vamos dialogando, nós vamos aprendendo a grande função da renovação, da ressurreição de Jesus, mas principalmente de nós mesmos, porque ele é esse grande símbolo da cristandade. E como nos disse o nosso irmão Clóvis Tavares, nesta passagem, do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 24, versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eram 2 irmãos na estrada de Emaús, que retornavam tristes, porque foram em busca de Jesus glorioso e encontraram a crucificação.
no símbolo da razão e do sentimento. Eles andavam lado a lado. Jesus se aproximou e conversou com eles. E eles não o reconheceram, assim como Maria, não o reconheceram. Porque estavam embotados na sua própria dor. Enquanto nós estivermos pensando nos nossos sofrimentos, nós não vamos ouvir Jesus. Não vamos ouvir, ainda que Ele caminhe ao nosso lado, ainda que Ele nos ensine, nós não vamos ouvi-lo. Mas depois, obrigados pela noite, constrangeram a Jesus que ficasse com eles, que entrasse, pois já era noite. Que possamos constranger Jesus a entrar no âmago do nosso ser. Que possamos macerar o Evangelho de Jesus, degustando-o na vivência, na reflexão dos nossos pensamentos, para que Ele possa transformar em luz, a luz que brilha, a luz que fortifica, a luz que orienta, a luz que alumia aqueles que estão ao meu redor, porque ninguém acende a luz e coloca debaixo da mesa. Meus queridos irmãos, eis que o tempo nos constrange a encerrar as nossas reflexões. Encerrar não. Eu espero ter deixado para vocês aqui reflexões que incomode, que a gente repense, que a gente reestruture, que a gente dê uma chance para Jesus, para que a gente releia as suas palavras, o seu Evangelho com olhos diferentes, com olhos de Espírito eterno e imortal, sabendo que os ensinamentos dele estarão presentes pós o desencarne, que possamos constrangê-lo. Vem, Senhor, abriga o meu ser, assim como ele entrou no barco de Simão Pedro, na pesca milagrosa. Que ele entre, que ele faça parte do convívio da nossa vida, porque estamos no mar da vida. Ele está junto conosco. E quando nós nos identificarmos, o grande milagre que ele vai fazer é abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a vida de forma diferente. Porque aí quando ele entrou na casa dos irmãos de Emaús, quando ele então partiu o pão, eles então entenderam que era Jesus, que era o Cristo, porque o Jesus havia morrido. Então, mais uma vez, na simbologia de Jesus dividir o pão para ser macerado, para ser mastigado, para ser engolido, para ser digerido dentro de cada um de nós, nós vamos ver Jesus como um grande amigo, um grande companheiro das nossas vidas. Que Ele nos envolva, nos ampare, não somente no dia de hoje, não somente nesses momentos, mas que Ele seja um companheiro ativo todos os instantes da nossa vida, que nos acompanhe, que permaneça em nossos corações, que faça morada, para que quando a turbulência do mar da vida, simbolizado na tempestade, nos ventos que sopravam, e ele dormia, então nós precisamos acordá-lo, porque dormindo ele não resolve nada, porque sem digeri-lo, sem entendê-lo, sem vivenciá-lo, ele vai ser uma figura simbólica que a gente coloca na parede ou faz um desenho, uma pintura, ainda que seja belíssima. A gente precisa acordá-lo para que ele levante, para que ele diga: calai, emudecei. Não porque a natureza transformou, mas porque nós transformamos o nosso olhar diante da própria vida. Então, meus irmãos, vamos agora nos prepararmos para fazer a prece de encerramento,
agradecendo uma vez mais todos os internautas, através da página da Congregação Espírita Paz e Harmonia, dos ouvintes, companheiros que eu não conheço, interessante a tecnologia e a energia, mas que nos ouve através da sintonia da Rádio Espírita Esperança. Parabéns por esse trabalho fenomenal. E do futuro, mais do que do futuro, e do presente nas nossas vidas. E vamos nos recolher, respirando fundo, apaziguando as nossas mentes, fazendo o silêncio necessário para que a voz do Cristo reverbere dentro dos nossos corações. Mas muito mais do que nós que tivemos a oportunidade de compartilhar deste banquete. Porque pensar e falar em Jesus, senti-lo, é participar do banquete. Que possamos elevar os nossos sentimentos em prol daqueles que passam por provas e expiações. Em especial aqueles que estão infectados com a Covid-19, em que o vírus fez morada em seus corpos físicos e, quiçá, alguns de nós ainda irão nos visitar. Aos trabalhadores, da área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes, da ambulância, motoristas e todos os outros convocados, nessa empreitada, porque o mundo está doente. O mundo está doente. A vida a qual conhecemos e vivemos não traz futuro. Então que Jesus aclare as nossas mentes, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos arregaçar as nossas mangas, para que nós possamos colocar a mão na charrua. E assim como Paulo, assim como Francisco, assim como Maria de Nazaré, possamos dizer: eis aqui, Senhor, eu me entrego a Ti. Faze de mim um instrumento da Tua paz, para que eu possa ser um trabalhador humilde, pequenino, mas cumprir a tarefa de auxiliar aqueles que sofrem. Porque ainda ouvimos na acústica da nossa alma o Teu convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo o sempre. Despeça-nos, Senhor, na Tua luz e na Tua paz. Que assim seja.